Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de culto, de devocional da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Ao meu lado aqui está minha esposa, Annelise. Meu nome é Lucas Boninho, eu sou o pastor licenciado da igreja e nós, juntamente com o conselho, o pastor Adalto, nosso projeto é estarmos aqui todas as noites, menos de segunda-feira, mas todas as noites podendo cantar, louvar, estudar da palavra de Deus, trazer uma palavra de esperança e conforto ao seu coração. Que nestes poucos minutos, bem verdade, mas minutos preciosos e importantes na presença de Deus, possamos louvar, engrandecer e aprender mais de Deus. Esse é o nosso desejo, possamos prestar culto. Então nós pedimos que você não deixe levar pelas pessoas ao seu lado, se distrair pelas coisas em sua volta, que você possa realmente estar concentrado, possa realmente prestar culto, louvor ao nosso Deus. Lembrando que se você quiser que a gente cante alguma música, está com saudade de algum cântico ou hino que cantamos lá na igreja, escreva aqui nos comentários o seu pedido, que a gente vai tentar ensaiar e apresentar aí nas próximas oportunidades para estarmos cantando juntos. Convido você a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque o amor dele é bom, porque o amor dele é grande, infinito. Somos chamados para cantar e anunciar esse louvor para todos sempre. Cante conosco, louve ao nosso Deus. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Se possamos sempre anunciar o amor de Deus, do quanto Ele é bom, quanto Ele tem algo maravilhoso para nós. Sim, nós somos chamados para entregar a nossa vida a Deus como oferta, entregarmos por completo, confiando na sua boa vontade. Sim, nós somos chamados para louvor, para adoração do nosso Deus. E a melhor maneira de fazermos isso é quando nós nos entregamos por completo a Ele, aceitamos a sua vontade e o seu querer para todos nós. Louvemos. Venho, Senhor, minha vida oferecer,
de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Bom, irmãos, a nossa igreja, nesse período de pandemia, nós começamos uma campanha solidária de alimentos, e eu gostaria só de ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sim, nós somos chamados para ajudar, para servir a Deus, não por obrigação, mas sim com alegria. E os irmãos têm nos ajudado muito já nesta campanha, ao longo dessas semanas, sempre levando alimento. E pedimos que não deixe de participar quem tiver condição e puder doar alimento ou leite. Também estamos precisando de muitos leites. Então, quem puder nos ajudar nisso, todos os domingos, na parte da manhã, das 9h30 até as 11 horas. Nós estamos lá na igreja recebendo esses alimentos e também doando esses alimentos. Muitas pessoas têm ido lá buscar, retirar. Se você souber de alguém que precisa, também entre em contato conosco, que a gente vai tentar o mais rápido possível ajudar. Então, contamos com a colaboração dos irmãos. Os irmãos já têm feito isso. Pedimos que continue, porque são muitas pessoas que realmente precisam. Desde já, o nosso muito obrigado. Bom, irmãos, indo agora então para o nosso estudo, nós estamos fazendo uma série de devocionais a respeito do tema fé. Então tenho titulado Pela Fé, e quero desafiar os irmãos a lerem o texto de Hebreus 11, que é o nosso texto básico para essa meditação. Leia em sua casa, medite, ore. E quero te desafiar a escrever aqui nos comentários quais tem sido a sua experiência de devocional, de leitura neste texto. Nós já estamos aí quase chegando no final da nossa série. Procure aí no YouTube, no Facebook, tem os outros temas que já estudamos, e que possamos realmente crescer e desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade juntos através desse texto. Então eu quero te desafiar realmente a ler, a estudar este único capítulo de Hebreus,
para que possamos aqui depois juntos poder conversar um pouquinho mais. E só relembrando então um pouco do nosso estudo até então, nós discutimos que pela fé, ela é uma característica do discípulo de Jesus. Sim, o discípulo de Jesus, ele é chamado a viver pela fé. O apóstolo Paulo vai dizer isso quando ele vai citar o profeta Abacuque, lá em sua carta aos Romanos, dizendo que o justo viverá por fé, ou o justo vive por fé. Sim, quem são os justos? São todos aqueles que tiveram suas vidas transformadas, que tiveram suas vidas mudadas pelo sangue de Cristo, que se tornando assim, que creram no sacrifício de Cristo, tornando-se assim filhos de Deus. Estes são os justos. E o justo, ele é chamado a viver pela fé. Viver pela fé não é uma possibilidade, mas viver pela fé é sim uma obrigatoriedade. Sim, nós somos chamados a viver por fé. Mas, Lucas, o que é fé? Bom, fé não é um pensamento positivo, né? Que você cruza os dedos e fica, olha, tomara que eu consiga isso, tomara que eu consiga aquilo. Não, a fé não é um pensamento positivo, né? A fé, como nós já dissemos aqui, fé é ser ateu de si mesmo, ou seja, é confiar completamente em Deus. E não em si, nas suas forças, na sua capacidade, na sua conta bancária, nos seus contatos. Mas não, é não confiar em si, duvidar de si e assim estar pronto para confiar completamente em Deus. É isso que é fé. E o autor de Hebreus, então, ele começa esse capítulo 11 falando a respeito da fé, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, por isso que não é a confiança em nós, mas é a confiança em Deus. E ele vai apresentar, então, uma galeria de homens e mulheres que, com sua fé, deram um bom testemunho a respeito de Deus. O autor começa a falar a respeito de Abel, que prestou o melhor sacrifício. O autor fala de Enoque, que pela fé teve comunhão com Deus. O autor fala de Noé, que pela fé trouxe salvação para si e sua casa. Pela fé, Abraão, ele foi obediente a Deus. E hoje nós vamos conversar a respeito de Noé. O texto, então, é Hebreus 11, versículos 24 e 26, que diz: pela fé Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés, quando homem já feito, recusou ser chamado filho da filha do Faraó. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, através da internet, podendo abrir a Tua Santa Palavra, podendo aprender, estudar e aprender mais de Ti. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Que esses exemplos de homens do passado, que pela fé deram bons testemunhos de Ti, possamos assim também testemunhar com a nossa vida do Teu amor, da Tua paz, da Tua salvação. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Bom, pela fé Moisés, homem já feito, recusou. Hoje nós vamos falar a respeito de Moisés. E nós vamos falar que pela fé nós sabemos quem nós somos. Pela fé nós sabemos quem somos. E aí é muito importante saber quem somos. Porque se nós não soubermos quem somos, nós não vamos conseguir tomar as melhores decisões. Ou sempre iremos tomar decisões equivocadas para a nossa vida. Uns dias atrás, eu estava assistindo um jogo com a minha esposa e minha esposa falou, mas não é o São Paulo quem está jogando? Para quem você está torcendo? Eu falei, não estou torcendo para ninguém. Mas como que tem que ter um vencedor nesse jogo, eu vou torcer para esse time porque eu prefiro esse time ganhando do que o outro. Ela falou, então tá bom. E quando o jogo acabou, o time que eu gostaria que ganhasse ganhou, ela começou a gritar, comemorando a vitória. Eu falei, não faz isso não.
Porque senão os nossos vizinhos vão achar que a gente torce para esse time e a gente não torce para esse time, a gente torce para o São Paulo. Por isso que é necessário saber quem somos. Porque se nós não soubermos quem somos, as nossas atitudes não vão condizer com aquilo que nós somos chamados ou com aquilo que nós acreditamos ser. E por isso que saber quem somos vai mudar completamente o nosso jeito de ser, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de pensar. Né? E o autor de Hebreus, então, ele vai mostrar ao exemplo de Moisés. Então, o autor de Hebreus ele vai mostrar a respeito de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés ele foi um menino israelita que nasceu num período onde o faraó ele manda matar todas as crianças com medo de uma rebelião, que o povo de Israel pudesse crescer muito. E sua mãe Joquebede, a fim de tentar salvar seu filho, coloca num cesto e o solta no rio. E nos diz o texto lá em Êxodo que a filha do faraó, ao estar lá tomando banho no rio, encontra este menino dentro do cesto, o tira do rio e dá o nome de Moisés, né, tirado das águas. E Moisés então ele vai crescer no palácio como filho da filha do faraó. Moisés ele vai ser experimentar do bom e do melhor, né? Vai crescer treinado para ser um futuro faraó, talvez. E em um determinado momento de sua vida ele descobre quem ele é. E ao descobrir quem ele é, então ele deixa para trás toda aquela vida. Acontece algumas coisas, ele vai para o deserto, Deus o chama, a fim de que ele volte do Egito e possa tirar o povo da escravidão. E Moisés então vai ser o responsável de libertar o povo, que estava por 400 anos escravo no Egito, e levar esse povo para a terra prometida. Esse que é Moisés. E somente então pela fé é que nós podemos saber quem somos. Porque a fé, ela nos traz intimidade, como nós já conversamos, nos traz comunhão com Deus. E Jesus, Deus é a luz, e somente a luz de Cristo pode iluminar a nossa vida a fim de revelar quem nós somos. Sim, e quem que nós somos? Nós somos os filhos de Deus. Nós somos aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo na cruz. E agora que eu sei quem eu sou, agora as minhas atitudes precisam andar em direção a esse conhecimento que a fé me traz. E a respeito disso eu quero destacar duas atitudes que o texto nos apresenta. Atitudes essas que precisam acontecer em nossa vida, quando nós conhecemos quem somos, nós, filhos de Deus. E a primeira atitude que nós vemos aqui no texto é a renúncia. Sim, Moisés recusou ser chamado filho da filha do faraó. É o que diz o versículo 24. Moisés ele renunciou toda a glória que um jovem da sua época poderia ter. Moisés morava no palácio do povo mais importante daquela época. Ele fazia parte da sucessão real. Né? Existia sim um filho do faraó, mas se algo acontecesse aquele filho do faraó, ele poderia assumir o trono. Ele tinha tudo do bom e do melhor. E Moisés, então, quando ele descobre quem ele abandona essa identidade de ser filho da filha do faraó e vai e renuncia tudo aquilo para viver o propósito de Deus. Sim, somente quando somos iluminados, somente quando temos a intimidade com Deus, é que nós podemos descobrir quem Deus é e quem nós somos. Somente pela fé em Deus que Moisés ele renuncia toda aquela vida prazerosa que ele tinha. E renunciar não é algo fácil. Renunciar às coisas importantes da nossa vida, abrir mão de coisas que julgamos ser importantes, é algo extremamente difícil. Porém, este é o chamado do discípulo de Jesus. Nós somos chamados para pegar a nossa cruz e ir seguir a Cristo. E pegar a cruz é renunciar todo o que nós temos de valioso em nossa vida. Paulo escreve isso em sua carta à igreja de Éfeso. Ele vai dizer que nós precisamos desvestir do velho homem, renunciar, desfazer da nossa vida passada, né? E agora viver, renovar uma nova vida, a vida de Cristo. Efésios 4, a
partir do versículo 21. Sim, nós somos chamados a desfazer de quem nós éramos, do velho homem, e assim revestir, assumir uma nova vida, a nova vida de Cristo. Somos chamados a renunciar o nosso jeito de viver. Por isso que é inadmissível para o discípulo de Jesus, para aquele que vive pela fé, viver a vida que tinha antes. É inadmissível para o discípulo de Jesus ter o mesmo linguajar que tinha antes. Ter como prioridade as coisas que tinham antes. Praticar as coisas que praticavam antes. Não, o discípulo de Jesus, aquele que foi comprado, lavado pelo precioso sangue de Cristo, é alguém que agora renuncia tudo aquilo da sua vida. Renuncia tudo aquilo que tinha como valioso e assume agora uma nova realidade, uma nova vida. É necessário renunciar à vida que tínhamos antes para que possamos assumir e viver a vida de Cristo. Sim, somente pela fé sabemos quem somos e o que devemos renunciar para estar de acordo com a vontade de Deus. Não basta apenas, meus irmãos, que haja renúncia. É necessário também que assumir uma nova vida. Olha o que diz lá o texto, nosso texto base. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, celebrou a Páscoa, atravessou o Mar Vermelho. Sim, Moisés simplesmente não renunciou à sua vida. Ele não só renunciou à sua vida, como também agora ele assume uma nova vida. Ele aceita a sua missão como ser o libertador do povo, o primeiro legislador, aquele que vai levar o povo de Deus rumo à terra prometida. Somente pela fé é que nós podemos viver essa nova vida, assumir a nova vida em Cristo Jesus. Uma vida que nos torna cada vez mais parecidos com Cristo. Sim, somente pela fé é possível viver essa vida, uma vida nova, que nos faz mais parecidos com Cristo. E isso, na teologia, nós chamamos de santificação. E santificação é algo extremamente importante para a nossa vida, porque nós somos chamados a ser santos, como é santo aquele que nos chamou. E para nos santificar, ou seja, para termos cada vez mais a aparência de Deus que é santo, é necessário que tenhamos fé, é necessário que tenhamos comunhão com Deus, a fim de conhecer a sua vontade e possamos viver segundo esta vontade. Sim, é necessário ter essa vida nova, e essa vida nova, é necessário que vivamos essa vida nova, e não simplesmente conhecer a possibilidade da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele diz que nós devemos ser praticantes do Evangelho e não somente ouvintes. Ou seja, o Evangelho ele não é algo teórico, mas sim algo teórico e algo prático. O Evangelho é teórico e prático porque é necessário que exista conhecimento de Deus, teoria, e prático, viver a vida que Deus espera. Se eu simplesmente conheço e não vivo, eu me torno um hipócrita, um religioso. Sim, a nova vida proveniente da fé, ela é uma vida prática, consciente e prática. Infelizmente, existem várias pessoas com discursos bonitos, porém vivem uma vida vazia. Um tempo atrás, já há alguns anos, eu estava assistindo uma entrevista do filósofo Leandro Carnal. Eu nunca tinha ouvido nada dele. E fiquei maravilhado com o jeito como ele falava sobre o apóstolo Paulo, sobre o evangelho que Paulo pregava. E eu fiquei assim, falei, nossa, que coisa linda, né? Meu coração ficou lindo saber que existiam pessoas que com essa erudição, desse jeito de falar. Porém, no final de sua entrevista, ele fala, olha, porém eu não acredito em nada disso. Eu admiro quem conhece, quem acredita, mas eu não acredito nisso. Infelizmente, Leandro Carnal tinha a teoria, mas ele não tinha fé para tornar essa teoria prática, um evangelho prático. Sim, ele é um hipócrita, ele conhece, mas não vive. É isso que acontece com os fariseus, e é essa que é a briga de Jesus com os fariseus. Os fariseus conheciam muito bem a Torá, a mensagem dos profetas, o Antigo Testamento, porém as suas vidas não condiziam com aquilo que viviam. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos,
pessoas que conhecem, pessoas que fazem ideia daquilo que Deus tem, mas não são as pessoas que estamos vivendo. Somente pela fé é que nós podemos assumir, viver essa nova vida. Somente pela fé nós temos a possibilidade de trazer na realidade tudo aquilo que Deus tem para nós. Sim, é necessário termos fé para sabermos quem somos e assim viver de fato essa nova realidade. Somente assim, pela fé, é que nós podemos trazer sentido para a nossa vida. Já indo para o nosso final, para a nossa conclusão, pela fé nós descobrimos quem somos. E jamais podemos esquecer disso, quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. E assim nós podemos viver a sua vida. É através da vida de Cristo que nós podemos viver segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Sim, como eu disse no começo, é necessário saber quem somos para viver uma vida condizente com aquilo. Se eu não sei quem sou, se eu não sei quem é Deus, se eu não sei quem é a vontade de Deus, eu não vou viver segundo a sua vontade. E é a fé que me dá a possibilidade de saber quem eu sou. Somente pela fé é que eu tenho essa certeza. E assim, nessa certeza de que sou filho de Deus, é que eu posso renunciar tudo aquilo que eu tinha como prioridade antes. E assim, renunciando o que eu tinha como prioridade antes, eu posso buscar a vontade de Deus. Somente pela fé nós temos a condição de assumir a vida de Cristo. Viver de fato o que Deus tem de bom para nós. Experimentarmos da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus. E a minha oração, meus irmãos, para você e para mim, é que possamos viver pela fé. Descobrir quem somos. Experimentar da maravilhosa graça que é ser chamado filho de Deus. E assim dar bom testemunho, anunciar com a nossa vida do amor, da paz, das misericórdias do nosso Pai. Essa é a minha oração. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar nessa jornada de descobrimento de quem somos e viver segundo a vontade de Deus. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, estudando, aprendendo mais de Ti. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco, um Deus que nos ama. E provou o Teu amor, mandando o Seu único Filho Jesus, para que morresse a nossa morte. E agora, através do sacrifício de Cristo, nós fomos chamados Seus filhos. Senhor, que o Teu Santo Espírito jamais nos permita que possamos esquecer de quem somos. Somos Seus filhos, comprados pelo precioso sangue. Que possamos, ó Deus, viver dentro dessa certeza, que as nossas atitudes, que a nossa vida possa testemunhar que somos Teus filhos. Que possamos, ó Deus, a cada dia anunciar do Teu amor, da Tua misericórdia através da nossa vida, dando sempre bom testemunho de Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque em Ti temos a possibilidade de viver uma nova vida. Abençoe, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, cada um que tem participado, que está orando comigo nesse momento. O Senhor conhece, ó Deus, os corações, os medos, as aflições. Que o Senhor possa estar trazendo paz ao coração de cada um. Que cada um possa ter hoje, agora, essa certeza que é seu filho, que é filho de Deus. Sabendo que se somos seus filhos, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que pela fé possamos experimentar disso. Essa é a minha oração. Em nome de Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, meus irmãos, que Deus os abençoe. Lembrando, pela fé, nós sabemos quem somos. Que possamos realmente jamais esquecer que somos filhos de Deus. E que possamos, com as nossas atitudes, anunciar e testemunhar esse fato, o amor, a misericórdia de Deus. Sim. Lembrando que amanhã nós teremos novamente nosso encontro com o pastor Adalto, às 19h30. Participe, invista nesses momentos, que mesmo que a gente não possa ainda estarmos nos reunindo fisicamente, mas que possamos realmente aproveitar esses momentos que pela internet temos, de juntos pelo Santo Espírito de Deus, louvar, engrandecer e aprender de Deus. Um forte abraço, que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.